Voto do ministro Fux muda toda a situação em Brasília, causando uma reviravolta e pode levar esse julgamento para o plenário, onde teremos 11 ministros e não apenas os 5 ministros amigos de Lula. Depois do voto do Fux, você vai ver aqui agora o que vai acontecer, pessoal. Houve uma reviravolta e tem uma questão que vai levar esse julgamento para o plenário. Eles queriam prender Jair Bolsonaro ainda esta semana, logo após o término desse julgamento. Porém, pessoal, se deram mal porque o Fux atrapalhou a festa da esquerdada toda. Veja agora, o Deltan Dallagnol vai mostrar isso aqui e vai explicar tudo. O que vai acontecer agora? O jogo virou, pessoal. Veja aí, voltamos em seguida. Gente, para resumir até agora, como que Fux votou, tá? Das 7 questões que foram submetidas ao julgamento agora da turma, até agora, sobre os quais ele votou, ele decidiu de modo favorável em 6 das 7 questões. Quais foram elas? Teve 5 preliminares, vamos lembrar. Ele decidiu de modo favorável aos réus, em relação à incompetência do STF, em relação à incompetência das turmas. Ele decidiu de modo favorável em relação a cerceamento de defesa. Falou do document dumping. Ele votou ainda de forma favorável na questão da suspensão do crime de Alexandre Ramagem. Aí ele absolveu todos os réus do crime de organização criminosa e absolveu ainda os réus dos crimes de dano. E só votou acompanhando Moraes em relação à validação da delação premiada de Mauro Cid. Foi o único caso em que ele votou de modo aí favorável, vamos dizer assim, as teses do ministro Alexandre de Moraes. O voto do Luiz Fux foi absolutamente bombástico. O ministro Luiz Fux, ele anulou o julgamento do Bolsonaro, ele detonou a condenação de Moraes e ele não deixou pedra sobre pedra. Então para tudo o que você está fazendo aí, que vale muito a pena você ver isso. O voto acabou de acontecer, até agora foi suspensa a sessão de julgamento, ele ainda vai falar sobre as acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mas ele já julgou uma série de pontos essenciais nucleares. Você vai entender o tamanho da importância de julgamentos serem conduzidos por juízes técnicos, de carreira, ou então, no mínimo, imparciais, que não é o que está acontecendo com o Bolsonaro. O voto de Fux é histórico pela técnica jurídica perfeita e pela humilhação que ele está impondo a Moraes e a seus aliados da ala norte-coreana aí do Supremo Tribunal Federal. Fux, já no começo do seu voto, ele lacrou com uma forte frase de efeito dizendo: não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. Vou repetir. Não compete ao STF fazer juízos políticos, mas sim aplicar a lei. E em seguida, Fux mandou um forte recado. Ele disse, olha, não importa a visão política sobre o que seria melhor ou pior, mas importa o que diz a Constituição e a lei. Fux também deu um recado claro aos colegas, dizendo que nós precisamos ser um exemplo para os 8 mil magistrados do Brasil. 18 mil magistrados, e o STF precisa ser um exemplo. Quando o STF erra, o mau exemplo vem de cima. E ele afirmou que há uma outra responsabilidade ainda do STF, que o STF é a bússola de legitimidade constitucional de uma sociedade plural, mas que é uma sociedade una em seu clamor por justiça. Por isso, decisões devem respeitar a diversidade e reafirmar o império da lei. Foi o que disse Luiz Fux. Veio do começo também uma frase de efeito de Fux, citando um jurista. Ele disse que os fatos para serem algum crime, para eles configurarem algum crime, eles devem se encaixar na letra da lei penal como uma luva se encaixa na mão. Uma outra frase do Fux que veio durante o julgamento, que foi uma frase de efeito bem interessante, que vale destacar aqui nessa introdução, é: o direito não é um museu de princípios, é um instrumento da vida e da esperança. E o voto de Fux nos trouxe, de fato, esperança. Mas no começo do seu voto, ele já indicava a gente que viriam aí fortes emoções, e eu vou dividir a análise do voto histórico e emocionante do Luiz Fux em preliminares e mérito. Vamos começar examinando as preliminares. Começar por elas, que são as questões que podem anular um julgamento. E eu já adianto aqui que Fux anulou o julgamento 3 vezes, e vamos direto para essas bombas. Primeiro, Fux anulou o julgamento dizendo que o STF não é competente para julgar Bolsonaro, e sim a justiça da primeira instância. Fux disse que a competência criminal do Supremo é excepcionalíssima e que só deve ocorrer nos casos previstos na Constituição. Houve aí, nesse momento, uma verdadeira torta de climão lá no STF, lá no Supremo.
porque o Fux leu a Constituição para mostrar que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Citando ainda um famoso jurista chamado Calamandrei, Fux disse que a competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Só há jurisdição quando há competência. Fux disse que, se não se respeitar aí a questão da competência, o que acontece é que se instala um tribunal de exceção. Julgar pessoas sem foro privilegiado e com mudança do entendimento é o que a Constituição evitou para que o STF não fosse um tribunal de exceção. E nisso, Fux acusou o STF de mudar a competência para julgar o Bolsonaro após o começo do julgamento. E disse que isso infringe a garantia do juiz natural. Gente, foram, assim, momentos muito fortes do julgamento, palavras muito fortes. É o maior ataque, é a maior erosão à autoridade de Alexandre de Moraes na história do julgamento até hoje, na história de todos os abusos praticados até esse momento. Nós estamos diante do maior furo, da maior erosão da falsa autoridade de Alexandre de Moraes e das suas decisões. Fux detonou ainda, dizendo que o STF viola o juízo natural e a segurança jurídica ao mudar o entendimento sobre o foro, depois da ação do Bolsonaro ter começado, só para manter o processo no STF. E aí, ele concluiu pela incompetência absoluta do STF para julgar Bolsonaro. Que tapa na cara do Moraes, gente. Que tapa na cara do Moraes. Esse foi o momento aí, caracas, do julgamento. Eu falei, caracas, aquele momento que caiu o queixo. Fux anulou todo o processo e a condenação por incompetência absoluta. E é diferente daquela anulação que aconteceu na Lava Jato, quando o Fachin liderou o julgamento, decidindo que não deveria ser Curitiba, deveria ser Brasília. Porque tem dois tipos de competência. Uma é relativa, outra absoluta. Quando é a cidade que julga, é relativa. Isso não anula o caso como um todo. Agora, quando você julga na justiça errada, no foro errado, aí é um caso de incompetência absoluta. Isso anula o julgamento e não tem como salvar nenhuma das decisões proferidas. Luiz Fux ainda declarou a nulidade de todos os atos decisórios, justamente por isso que foram praticados com incompetência absoluta do STF. Ou seja, Fux foi para a guerra com Moraes. Ele disse que tudo é nulo e ainda disse que o processo tinha que ser julgado no plenário. Fux então impôs um constrangimento histórico a Moraes e a seus aliados no Supremo, ao mostrar como são desprovidas de fundamento as decisões do Moraes. E aí vamos para a segunda preliminar, dentro desse arcabouço aí da primeira parte em que a gente está tratando das preliminares. Em segundo lugar, Fux avançou para a segunda questão e disse, em um segundo bombardeio, que a mudança do plenário para a turma silencia vozes de ministros que poderiam se manifestar de forma diferente de Moraes. E aqui Fux tem em mente, certamente, aí o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram estrategicamente excluídos do julgamento por meio da manobra do Moraes de tirar o caso do plenário e jogar na turma. Quando é o plenário que está julgando as pessoas do 8 de janeiro. E ele tirou e jogou para a turma. Fux jogou na cara dos ministros que o STF julgou moradores de rua pelo 8 de janeiro no plenário, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, ficou na turma. Aí, então, o ministro acolheu a preliminar de incompetência absoluta também da primeira turma, ou seja, não é só o STF que é incompetente. Se fosse o competente o STF, a primeira turma dentro do STF também é incompetente. E aí ele declarou mais uma vez a nulidade de todos os atos do STF contra Bolsonaro. Tudo, segundo Fux, tudo caía mais uma vez. E aí agora vamos para a terceira questão, a terceira preliminar. Fux avançou para tratar do cerceamento de defesa, e aí veio mais porrada em Alexandre de Moraes. Fux deu aí um dos melhores votos, gente, que já foram proferidos na história do Supremo Tribunal Federal. É realmente histórico, é de lavar a alma de quem buscava justiça nesse caso. E ele citou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos para relembrar dos direitos e defesas que todos os réus têm em um processo criminal, e disse que as defesas têm o direito a um tempo para preparar suas defesas de forma adequada, com acesso amplo às provas. E aí o ministro mostrou como que as defesas não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas do processo desde o oferecimento da denúncia, porque o processo foi muito rápido. Fux disse o seguinte, disse, olha, eu estou no STF há 14 anos e eu julguei o mensalão e demorou 2 anos só para receber a denúncia. Que porrada. Fux mostrou aí como que o processo contra o Bolsonaro é complexo e nem um pouco simples. São muitos documentos. Como que o processo pode terminar tão rápido? Ele disse que ele foi pesquisar o que são 70 terabytes, porque tem 70 terabytes em provas lá. São bilhões de páginas. E as defesas só receberam esse material depois de 1 mês que a denúncia foi recebida. Mais porrada.
Fux reconheceu aí a nulidade do julgamento do Bolsonaro por document dumping, ou seja, porque a defesa foi soterrada com provas e informações, mais de 70 terabytes de informações, sem tempo para as defesas examinarem o material. E se você está entendendo essa análise, está gostando de entender o voto do Fux, deixa o seu like, compartilha para mais gente entender a injustiça e ver a sua voz, o seu clamor por justiça representado na voz de um ministro técnico, que é Luiz Fux. E aí o Fux, ele citou o caso Brady Rule, que foi uma decisão da Suprema Corte Americana que diz que a acusação ela deve entregar provas que comprovam a inocência dos réus. E o Fux deixou claro que até hoje as defesas não tiveram condições para analisar todo o material e, com base nisso, Fux declarou a nulidade total do processo contra Bolsonaro pela terceira vez por cerceamento de defesa e do contraditório. Gente, já são 3 nulidades fulminantes. Vamos lembrar que a validade do julgamento é o pilar central que sustenta o julgamento, e ele simplesmente disse 3 vezes que o pilar central não existe, que ele tem que ser derrubado. Vamos para o quarto ponto que Fux abordou. Aí ele avançou para abordar a quarta preliminar. Ele passou para a análise da delação premiada do Mauro Cid. Fux manteve válida a delação do Cid. Disse que seria desproporcional a anulação porque Cid se autoincriminou, Cid trouxe informações e ele apoiou os benefícios propostos pela PGR. Contudo, ele não entrou no mérito da falta de voluntariedade e daqueles áudios sombrios de Mauro Cid. Vamos agora para o quinto ponto das preliminares. Fux passou aí a examinar a extensão da suspensão da ação penal em relação a Ramagem. Ramagem porque ele se tornou deputado e a Câmara tem a prerrogativa de suspender. E aí, ele analisou e disse que como o crime de organização criminosa é permanente, ocorreu esse crime também durante o mandato e deve ser suspenso em relação à Ramagem a análise desse suposto crime de organização criminosa, que em seguida o Fux já vai desmontar, tá? Mas ele disse, olha, se tem aí algum crime de organização em relação à Ramagem, isso tem que ser suspenso. E ele votou para suspender a ação quanto a isso, além dos crimes aí de dano e deterioração do patrimônio tombado, que ele disse também teriam que ser suspensos, aliás, já tinham sido suspensos pelo próprio Moraes em relação à Ramagem. Então aí encerraram as preliminares. Como foram as preliminares? 5 preliminares, em 3 delas o Fux derrubou completamente, não dá pra fazer assim, né? Em 3 delas, vamos fazer assim, em 3 delas o Fux derrubou completamente o processo, em uma outra votou de modo favorável aos réus, também não dá de outro jeito, né? E na última, o Fux, ele concordou com Moraes aí na linha de que a delação seria válida, a delação do Mauro Cid. É um ponto que a gente discorda do Fux, mas o voto aí do Fux foi arrasador para quem quer sustentar a narrativa do STF de que tudo foi legal e legítimo. Aqui se encerraram as preliminares do Fux e ele entrou na segunda grande parte do voto dele, que é o mérito. O mérito em relação ao qual ele votou 2 crimes e falta aí, na verdade ele votou 3 crimes e falta aí votar 2 outros crimes. Vamos lembrar, tem 5 crimes de que as pessoas foram acusadas. Crime de organização criminosa, crime de dano qualificado, de deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Certo? Olha como é que o Fux votou e eu vou explicar para vocês em seguida. Não perca os detalhes, vale muito a pena ver, mas de modo muito breve, tá? Fux detonou, derrubou o crime de organização criminosa, já vou explicar para vocês por quê. Ele disse que os 2 crimes de dano e de deterioração de patrimônio tombado tem que ser um só. E ele respondeu algumas críticas que alguns ministros estão fazendo em relação a ele, dizendo que ele está sendo contraditório em relação aos casos do 8 de janeiro. E ele disse, eu aceito revisar os casos, o que é um excelente sinal para os presos do 8 de janeiro, ou seja, o julgamento do Fux agora pode ter impacto sobre os casos do 8 de janeiro. E ele disse que não tem como você vincular Bolsonaro e os outros réus aos crimes de dano que foram praticados por manifestantes, sem você ter um fio de prova que mostre a ligação entre eles e os manifestantes, nenhuma ordem de destruição de patrimônio. Ele disse, olha, seria você tratar as pessoas aí com um paternalismo imenso, como se elas não tivessem vontade própria, aquelas pessoas estavam agindo por vontade própria. Então ele disse que não só os 2 crimes devem ser julgados como um só, um absorve o outro, mas que não existe prova em relação aos réus desses crimes. Então, além de absolver por organização criminosa, ele absolveu por esse segundo conjunto de 2 crimes. E aí, falta tratar dos 2 últimos crimes e a sessão foi suspensa. Mas deixa aqui eu trazer alguns detalhes para você que é importante para você entender, tá? Porque aqui o Fux trouxe, então, mais surpresas para nós. Isso porque o Fux absolveu, como eu disse, todos os réus pelo crime de organização criminosa. Ele ficou mais de 1 hora fundamentando esse ponto. Por quê? Ele mostrou como todos os autores, toda a doutrina, todos os autores jurídicos que escrevem livros, que tratam desse crime, eles falam que existem requisitos para que o crime aconteça.
E dentre esses requisitos para existir o crime de organização criminosa estão a permanência e a estabilidade da organização para a prática de crimes, ou então uma associação para a prática de crimes indeterminados. O Fux citou ao tratar desse assunto o Nelson Hungria. Ele disse que a lei penal é um sistema fechado. Ainda que haja lacunas, elas não podem ser supridas pelo arbítrio judicial, pela cabeça, pela vontade do juiz, por vozes na cabeça do juiz. Se um ato é antissocial, mas não está previsto na lei como crime, ele é impunível. E ele disse o seguinte, ele disse, o momento que o juiz se mostra mais severo do que a lei, ele não está fazendo ser cumprida a lei. Foi a frase que ele disse, forte, né, pessoal? O momento que o juiz se mostra mais severo do que a lei, ele não está fazendo ser cumprida a lei. A quem será que ele estava se referindo aí, hein? Conta para mim aí nos comentários a quem que você acha que o Fux, para quem que ele acha que para quem que você acha que ele estava dando essa indireta ou talvez uma direta. E aí o Fux disse que ele não ficou provada a permanência e estabilidade para a prática de crimes determinados, nem uma associação aí para a prática de crimes indeterminados, ou seja, não estão presentes os requisitos do crime de organização criminosa. O que houve, segundo ele disse, e usando aqui uma linguagem jurídica, ele disse que o que houve foi concurso de pessoas, ou seja, o que houve foi a junção de pessoas para praticar crimes. Isso não é um crime independente como crime de organização criminosa. E mais, ele disse ainda que se houvesse organização criminosa, não haveria a qualificadora de organização criminosa armada. O Fux ele frisou que para haver o crime de organização criminosa é necessária então uma associação permanente e estável que não tem crime quando tem uma aliança transitória circunstancial entre as pessoas. Ele disse bastante também dos requisitos aí para que um grupo que pratica crime seja entendido como organização criminosa. Disse que é preciso dolo, estrutura organizacional, divisão de papéis, finalidade de uma vantagem ilícita, estabilidade e permanência, infrações penais com pena máxima maior do que 4 anos. Ele examinou todos os requisitos legais e aí ele passou a falar também da questão da arma de fogo. Para uma organização criminosa ser qualificada por arma de fogo, não basta portar arma de fogo, não basta ter um registro de arma de fogo. É preciso que a arma de fogo ela seja usada para as finalidades da organização. E aí o Fux absolveu os réus todos pelo crime de organização criminosa, dizendo que os requisitos não estão presentes e que nem sombra de uma organização criminosa armada, nem sombra disso. Ele disse que houve a imputação na denúncia dos réus de crimes determinados e não uma associação permanente e estável para diversos crimes. Então ele derrubou aí, não deixou pedra sobre pedra em relação ao crime de organização criminosa. Com ampla fundamentação, ele conclui que não aconteceu isso, muito menos com o emprego de arma de fogo. Disse que não há nenhuma comprovação nos autos, nem qualquer vinculação com réus em relação ao uso de arma de fogo. Isso foi uma grande porrada, gente. Porque basicamente ele está dizendo, olha, o que a acusação disse que os réus fizeram, de que usaram arma de fogo, e o que o Moraes está condenando, não tem um fio de prova. Um fio de prova. E não tem mesmo. Que porrada. O voto do Fux, gente, até agora foi porrada atrás de porrada na narrativa da PGR e de Moraes, com exceção ali daquele ponto específico do acordo do Mauro Cid que Fux validou. Então vejam, Fux até agora aí foi absolutamente devastador. E aí, teve uma breve suspensão ali de 10 minutos, provavelmente para os ministros irem ao banheiro, e ele voltou analisando os crimes de dano ao patrimônio público e de deterioração de patrimônio tombado. Fux fez ali uma série também de digressões teóricas, uma série de análises, e aí ele se encaminhou para absolver os réus pelo crime de dano, dizendo o seguinte, que dizer que os réus praticaram o crime a mando de terceiros é paternalista, é você achar que eles não têm vontade própria, que eles não têm controle sobre o destino e sobre o que eles fazem. É uma percepção que não se sustenta dentro do conceito e da visão que todos temos de um homem médio. Para ele é evidente que as pessoas estavam ali, elas mesmas decidiram praticar os crimes de dano. E não tem um fiapo probatório, um liame que ligue esse crime de dano, a ocorrência do crime de dano, a Bolsonaro e aos outros réus. Ninguém mandou, ninguém pediu nada. Ele diz que é errado supor que as pessoas não foram responsáveis e decisoras das suas próprias ações ao praticar o dano. Gente, isso aqui é óbvio. Ele disse ainda que a responsabilidade por omissão. Ah, Bolsonaro não fez nada. Bolsonaro deixou que eles fizessem. Ele disse, olha, a responsabilidade por omissão, quando você se omite, só acontece quando a lei prevê expressamente que a pessoa é responsável. Ou então, quando o agente tem uma responsabilidade, um dever por lei ou por contrato de agir para evitar aquele resultado. E Bolsonaro não tinha esse dever por lei ou por contrato. Ele disse, não há prova de que os réus tinham o dever de agir para evitar os danos causados pela multidão em janeiro de 2023. E aí, gente, tudo aí já se encaminhava para uma absolvição, mas ele foi além. Ele disse, olha,
Embora a acusação e Moraes tenham enquadrado com a prática de 2 crimes, crime de deterioração de patrimônio tombado e crime de dano qualificado, você tem que analisar esses 2 crimes e só um prevalece. Ele aplicou ali o que chama de um princípio jurídico que é da especialidade. A lei especial prevalece em relação à lei geral. E a lei especial que trata da deterioração do patrimônio tombado prevalece em relação ao crime geral do dano qualificado do Código Penal, dizendo, olha, não dá para você condenar por 2 crimes de dano. Cabe aplicar só um deles. Se fosse aplicar um, seria o crime de deterioração do patrimônio tombado. Mas não existe vínculo desses crimes que foram praticados pelos manifestantes de 8 de janeiro com os réus nesse caso. E, gente, ele respondeu aí às críticas dos ministros, da imprensa, né? Ele dizendo que ele aceita rever as penas dos réus do 8 de janeiro. Gente, importante, recado importante aí, mais uma vez. E o Fux disse, ninguém pode ser condenado por um dano de terceiro se você não contribuiu para esse dano. E se você não se omitiu, tendo alguma prova de que você tinha obrigação de agir. Ele ainda disse que, ainda que Bolsonaro tivesse liderança, destaque, que os outros réus tivessem isso, não tem nenhuma indicação segura de que eles sejam responsáveis pelos danos, pela destruição dos bens, e acabou aí, então, no final do seu voto, absolvendo todos os réus do crime de dano. E disse que fazer diferente seria responsabilizá-los sem culpa ou sem dolo, aquilo que eles chamam em direito de responsabilização objetiva. Ou seja, gente, vamos fazer aqui um panorama. Das 7 questões julgadas até agora, Fux decidiu de modo favorável aos réus em 6 delas. 3 nulidades, 1 suspensão, 2 absolvições. Votou com Moraes só na validação da delação do Cid. Foi extremamente forte, fortíssimo o voto do Luiz Fux. Ele lembrou, inclusive, o julgamento que ele fez da Débora do Batom. Disse que a Débora não invadiu nenhum prédio, não tinha prova nenhuma. E aí ele condenou só por dano a um bem tombado, que era o que tinha prova em relação a ela. Foi uma pena de um pouco mais de 1 ano de prisão, irrisória comparada com as penas dadas pelos outros ministros, de 14 anos de prisão. E, citando o caso Débora, ficou aí muito ilustrativa a injustiça, mais uma vez, das condenações que vêm sendo praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Fux, em resumo, lavou a alma de todos nós que enxergamos múltiplas injustiças no julgamento contra Bolsonaro e outros réus. Não é julgamento de Bolsonaro, é julgamento contra Bolsonaro e os demais réus. Pois é, e agora o que acontece? Esse julgamento que está acontecendo ali com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele pode sim ser anulado e esse caso ir para o plenário, onde tem os 11 ministros. E por que isso pode acontecer? Porque por essa divergência do Fux e ele constatando e declarando que é ilegal, que é infundável e que não deveria estar ali na primeira turma, nem mesmo está no Supremo Tribunal Federal esse caso. Por quê? Tanto Bolsonaro quanto os outros não são funcionários públicos do governo, não exercem um cargo público, ou seja, eles não têm foro privilegiado, então não deveriam estar no Supremo Tribunal e muito menos ali na primeira turma. Por causa desses embargos infligentes, esse caso pode, de forma extraordinária, ir para o plenário. E aí, pessoal, saiu das mãos do Moraes, né? Saiu do controle deles. Agora, ainda temos o voto da Carmen Lúcia e ainda o voto do Zanin. Ou seja, vai ficar 4-1 no frigir dos ovos. Porém, por causa desse voto contrário e das questões que o Fux colocou, que são graves, não são questões simplesmente de opinião, a defesa pode entrar com até mesmo essa questão do embargos infligentes. E isso pode levar o caso para o plenário para ter uma outra apreciação. Aí, meus amigos, aí as coisas vão empurrando para frente, porque aí vai demorar mais tempo ainda. Se um voto do Fux demorou quase 11 horas, vocês imaginam um voto de mais 11 ministros. Aí esse caso, esse processo vai ficar mais para frente. O interessante, pessoal, nós vamos saber isso no futuro. Por que o Fux, somente ele, ali da primeira turma, está votando contrário? Será que é porque ele está com medo ali de receber sanções dos Estados Unidos, lei Magnitsky, ter o seu visto para os Estados Unidos revogado? Por que será? No futuro nós saberemos. Porque é meio estranho. Porque no passado, pessoal, o Fux votou contrário a Jair Bolsonaro, contrário à direita, votou a favor do Lula, votou em outras ocasiões, em outros episódios. E agora ele dá essa reviravolta aí e falou coisas. Teve uma coisa que ele falou durante o seu voto que eu achei muito interessante, eu acho que deveria ser pontuado aqui, que
Olha só a salada que eles estão fazendo, pessoal. E é por isso que existe essa divergência. Na verdade, o Fux falou assim: vocês estão colocando aqui 3 fatos isolados, estão colocando dentro de um mesmo processo para poder tentar incriminar Jair Bolsonaro e os outros 7 réus. Foi mais ou menos isso que ele disse. E que 3 fatos que são esses? Ele separou. Uma coisa é o encontro de Bolsonaro com os embaixadores, a live que Bolsonaro fez ali no Planalto e também subir no carro de som, né? E ele está sendo acusado de abuso de poder. Isso é uma coisa isolada, isso é uma coisa, ok? Ele estava insatisfeito com a perseguição do judiciário e por isso fez teve essas ações. Outra coisa, segundo o Fux, seria, então, a questão do 8 de janeiro. Isso é uma outra coisa. São pessoas ali que tiveram as suas motivações, estavam insatisfeitas com o resultado das urnas, queriam protestar contra o governo. São pessoas que tiveram algumas até motivação própria, estavam na frente dos quartéis, e aí vendo que as Forças Armadas não estavam agindo, uma pequena turma ali resolveu quebrar tudo, e aí a multidão foi junto. Isso é uma coisa, ele deixou isso bem claro. E a terceira coisa, que é um fato isolado a esses outros 2, é justamente a questão do plano do golpe, o tal do plano do golpe, que iria pegar o Alexandre de Moraes e o Lula, iria enforcá-los em praça pública. Então, a trama golpista, né, o punhal verde e amarelo. Então, ele colocou com bastante clareza ali durante o julgamento que são 3 fatos isolados. O comportamento de Jair Bolsonaro em reunir com os embaixadores, subir no carro de som, fazer aquela live e falando com respeito às urnas eletrônicas, discutindo as urnas eletrônicas, isso é uma coisa isolada. O 8 de janeiro é outra coisa também completamente diz respeito ao povão, à população que estava insatisfeita com a situação. E os generais trocarem mensagens, o general Heleno, por exemplo, ter as suas anotações ali em seu caderno, falando de uma possível reação contra o sistema, são coisas diversas, são coisas separadas. E aí ele falou uma frase que não precisa ser jurista, não precisa ter feito anos e anos de direito, não precisa saber nada da Constituição, qualquer brasileiro sabe. Ele falou a seguinte frase: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, o cidadão estuda vários anos, vai para o Supremo Tribunal Federal para poder conseguir falar essa frase. E essa frase eu acho que resume tudo, pessoal. Realmente houve quebradeira, houve baderna ali. Isso é uma coisa, pessoal. Isso é uma coisa separada. Essas pessoas que quebraram o patrimônio público devem ser punidas. Não precisa ser 14 anos. Já cumpriram, aliás, né? Já estão ali há 2, 3 anos presos, já cumpriram. Outra coisa muito diferente são os generais, assessores, Ramagem, o Mauro Cid, General Heleno, Walter Braga Neto, que tiveram conversas de insatisfação com o sistema e que queriam tomar uma iniciativa. Isso é outra coisa. E outra coisa muito diferente é o Jair Bolsonaro, que criticou o sistema, criticou as urnas, criticou as eleições. Isso são 3 coisas completamente diferentes. Acho que agora ficou bastante claro, né, pessoal? Eu não tinha ouvido ainda uma explicação como essa que o Fux deu. Não tinha parado para pensar que olha como que eles fizeram. Eles juntaram tudo, fizeram uma salada e falaram, não, isso aqui é o golpe. O golpe são essas 3 coisas juntos. Pronto. Só que o Fux, de uma forma bastante justa, ele soube separar cada um e falou assim, não, houve uma insatisfação com o resultado das urnas, normal, criticar ainda não é crime no Brasil, e é só isso. Pune essas pessoas que quebraram lá, pronto. E aí, pessoal, ele desbancou toda a narrativa de golpe. Agora, fica essa expectativa. Será que a defesa, promotoria, PGR, será que alguém vai pedir aí para ir para o plenário, né, por causa dos embargos infligentes, né, que são que as inconsistências durante o julgamento ali na primeira turma do STF. Vamos aguardar. O clima tá tenso em Brasília, fortes emoções, e por isso eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. Para quê? Para você ficar ligado e não perder nada. Aqui nós vamos trazer tudo de forma mastigada, de forma que você vai entender e não vai ficar com nenhuma dúvida. Então se inscreva aqui,
gratuito, pessoal, não paga nada. E você que vai ganhar, porque você vai ficar bem informado. Eu, se fosse você, se inscrevia agora. Dá um like também. Algumas pessoas falam que clicam no joinha e que ele não funciona, ou tá funcionando ou não tá. Verifica aí, clica aí. Tamo junto e até a próxima.